Oi, tudo bom? Começando aqui a aula de hoje. Aí, nossa live de hoje. Bom, hoje é live em dose dupla, né? De manhã eu tive uma live super incrível aqui, junto com o Pedro Superti. Quem participou da live da manhã, me conta se gostou. Aí, maravilha, pessoal entrando. Bem-vindos, bem-vindas para participar da aula de hoje. Peraí que eu acho que tá. Só um minutinho, deixa eu só me organizar aqui. Opa, nossa, eu fiquei azul aqui. Pronto, voltei. Agora acho que deu. Aí, melhorou. Curtiram? Quem que assistiu a aula de hoje? Quem não assistiu pode ir lá no perfil do Pedro Superti, ainda tá salvo, acho que pelas próximas 24 horas, a live de hoje de manhã. E foi realmente incrível. A gente falou sobre o que você pode fazer, né? Quais são as oportunidades, as possibilidades que você tem se você não está conseguindo resolver o problema. Já fez de tudo, já tentou de tudo, já se empenhou, já se esforçou e mesmo assim não está conseguindo resolver seus desafios nesse momento. E realmente foi muito boa a live, foi incrível. E hoje a gente tem mais uma live com outro assunto, mas eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar e que vai ser muito legal também. É, como tem sido todas as lives de segunda à noite aqui. Então, só para você saber, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live aqui no meu perfil. Já coloca aí na sua agenda para você participar toda segunda comigo e para estar aqui presente. Já aproveita aí quem está chegando e que vai participar da aula de hoje. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Tá vendo esse aviãozinho? Já coloca o dedo aqui e convida a gente para participar aqui com a gente. Convida o pessoal para estar aqui conosco e participar com a gente da live de hoje, porque vai ser super legal. Pega papel, pega caneta, coloca aí na sua mão. Eu já vou falar sobre o tema da live de hoje e a gente já vai começar a conversar, tá bom? Ótimo, então bem-vindos, bem-vindas, você que está chegando aí, muito bom receber você aqui. Já coloca a mão no aviãozinho aí e chama o pessoal para participar aqui, porque o tema da aula de hoje vai ser diferente da aula da manhã, tá? É outra abordagem, outro foco, e aí eu tenho certeza que você vai aproveitar hoje também. Tem um tema, Fátima. Já vou contar para todo mundo, eu tô só esperando o pessoal que tá entrando aí para eu falar um pouquinho a respeito da aula de hoje e para a gente começar aqui a conversar sobre o nosso tema, tá bom? Bom, mas quem tá chegando, queria que já compartilhasse comigo, por favor, quais são as suas. Onde é que você tá, né? Onde é que você mora? E qual é a sua área de atuação? Conta pra mim qual que é a sua área de atuação, qual que é seu negócio e me conta em que cidade você está falando aí, de que cidade você está falando, que é para eu te conhecer melhor, tá? Já vai se apresentando aqui embaixo e me conta de onde você está falando. Travou, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aí se estão me ouvindo. Me confirma se tá ok, se estão vendo, se estão ouvindo. Ótimo. E me conta aqui embaixo qual que é a sua área de atuação, em que segmento você está e em que cidade. Legal, tem gente aqui de BH, de Porto Alegre. Como teu emocional para esse momento? Vamos falar, Renan. Renan. BH, São Paulo, tricologista, da área da moda. Itabuna, Bahia. Bandeirantes, Paraná. Patos de Minas, Rio. Legal, quem mais? Quem mais? Já vou falar sobre a aula de hoje. Rio Grande do Sul, da aula de esportes de raquetes, ok. Ribeirão Preto, livraria especializada em odontologia. Mateus, meus pais são dentistas, minha mãe e meu pai são dentistas. Fortaleza, Fortaleza, guardiã da sua visão. É ótico ou é consultório médico? Que mais? José Cristiano de Curitiba, fisioterapeuta de BH, Vitória, confeitaria.
Cristiane, gestão de pessoas de Santo Antônio de Jesus da Bahia, Palmas, Tocantins, ó, coach, maravilha, consultora do Sebrae em RH, Cianorte, Paraná, Massachusetts, Estados Unidos, Araraquara, Serra Dourada, Rio de Janeiro. Que joia, gente, maravilha. Montes Claros, Águas Claras, Olinda, excelente, ótica. Suzano, consultora empresarial, Pernambuco. Ah, muito bom, muita gente chegando aí. Então, todo mundo que tá chegando, quero te receber com as minhas boas-vindas. Espero que você aproveite bastante a aula de hoje, que você curta a aula de hoje. Cada noite, toda segunda-feira, a gente conversa aqui sobre sobre um tema diferente, né? Toda noite a gente conversa sobre um tema diferente, toda segunda-feira sobre um tema diferente. E hoje, continuando aí as nossas lives de segunda-feira, a gente se reúne aqui toda segunda-feira, a gente tem um tema novo. Quem aqui está assistindo a minha aula pela primeira vez? Nunca tinha assistido nenhuma live minha de segunda-feira? Escreve aqui embaixo para mim, primeira vez. E quem já assiste há muito tempo, escreve aqui, já assisto. Para eu saber quem está vindo hoje pela primeira vez e quem já assiste a minha aula há mais tempo. Coloca, quem está vindo pela primeira vez, escreve aí, primeira vez. E quem assiste sempre, coloca, eu sempre. Escreve aqui para mim, só para eu saber. Se você já viu ou se você está vindo aqui pela primeira vez assistir a minha aula. Ah, tem bastante gente que está vindo pela primeira vez. Legal, primeira vez, já assiste há muito tempo. Escreve aqui para eu saber. Isso, escreve aqui para eu ver se você está aqui pela primeira vez ou quase sempre. Tem bastante gente que vem frequentemente e tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Legal. Todo mundo que já assiste, super bem-vindos. Mas quem tá vindo pela primeira vez, eu espero que você goste. Tem gente que me conheceu hoje na live, tá vindo aqui para participar comigo. Legal. Conta aqui se é a primeira vez ou se você vem sempre. Deixa eu saber. Conta aqui embaixo. Olha, tem muita gente que tá vindo pela primeira vez assistir a aula de hoje. Muito bom, muito bom. Segunda vez, primeira vez. Legal, quase sempre. Ok, quem vem sempre também, super bem-vindo. Deixa eu ver. Isso, conta aqui pra mim. Se é a primeira vez. Eu te conheci e já te indiquei pras amigas. Que legal, obrigada pela presença. Que bom que vocês estão curtindo. Já conhece meu trabalho há muito tempo, mas veio aqui pela primeira vez. Opa, conheceu hoje. Adoro os vídeos. Legal, cadê? Deixa eu ver quem mais. Tá vindo aqui pela primeira vez ou já me conhece de muito tempo? Tem de tudo. Tem muita gente aqui que me segue há muito tempo, mas não tinha participado ainda das aulas de segunda-feira. E tem gente que tá vindo pela primeira vez, porque veio tomar café da manhã hoje comigo e com o Pedro, aproveitou, gostou e voltou. Que bom. Então vamos pro tema da aula de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a aula de hoje. E se só tem gente chegando, ainda dá tempo, se você quiser convidar alguém para participar, é só clicar no aviãozinho aqui e convidar as pessoas para virem aqui estar com a gente, tá bom? Vai ser bem-vindo, bem-vinda, participando aqui conosco da live de hoje. Muito bom. Tem gente de tudo, todo tipo aqui. Gente que tá vindo pela primeira vez e gente que eu gosto de falar, o pessoal fica brincando comigo lá. O Pedro, a Mirelle brincam que eu falo habitué, mas habitué é quem está sempre presente. Então tem alguns aqui que têm estado presente comigo frequentemente e alguns que me conheceram hoje pela primeira vez e estão aqui curtindo pela primeira vez alguma aula comigo. Bom, então vamos parar com essa conversa e vamos direto para o que interessa, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito do tema de hoje, me apresentando aqui para quem está vindo. Nossa, com a sua dica de hoje de manhã, fiz um combo e vendi 400 mil em uma hora? É isso, Lu? Nossa, depois você me conta essa história direito aqui no inbox que eu fiquei curiosa. Me conta aqui.
Como é que foi essa experiência? Qual foi a dica e o que você fez com essa dica aí que você conseguiu vender 400 mil em uma hora? Que legal, já teve ROI da aula de manhã. Agora tem que ter ROI da aula da noite, né? Gente, eu vou deixar os comentários aqui. Ah, R$ 400, mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo sim. Já teve retorno do investimento. Então, vale a pena, né? O legal é a gente ouvir, assistir a aula e aí já correr lá, implementar e ter resultado, ter retorno. Excelente. Fico satisfeita em saber. Porque só tem retorno quem aplica, quem faz. Então, olha, toda semana eu tenho trazido um tema diferente para conversar aqui. Conversei sobre vários temas. Tenho falado sobre comunicação na liderança, como a gente pode liderar essa situação da crise, como a gente pode se reinventar nesse momento, qual é o nosso papel. Falei um pouquinho já aqui nas últimas aulas a respeito de essa mudança toda que a gente tem enfrentado e o que isso significa do ponto de vista da gente se adaptar para a tecnologia, para esse novo mundo que a gente achava que ia demorar muito para se transformar e de repente a gente a gente percebeu que não, as coisas mudaram muito rápido, as coisas estão se transformando muito rapidamente, a nossa maneira de lidar com os nossos clientes, com o mercado, com os nossos colaboradores, tudo mudou rapidamente, da noite para o dia, a gente está tendo que se adaptar fortemente. Então, a gente falou um pouco sobre isso nos últimos tempos. Tenho falado muito sobre as novas perspectivas de liderança, não só para a crise, mas daqui para frente, né? Quais são os novos requisitos e o que a gente tem que fazer para conduzir os nossos negócios, conduzir nossa equipe, para caminhar, olhar para frente e conquistar novas possibilidades, novas oportunidades e também lidar com esses desafios. Então, o meu foco aqui com vocês, nessa live de segunda-feira, que é falando de negócios, é sempre a gente debater e a gente discutir esse tipo de tema que pode ajudar a gente a voltar para casa, terminar aqui a nossa aula, você já implementar no dia seguinte e começar a colher os frutos, colher os resultados aí no seu negócio, aí na sua empresa. Então, a gente já sabe que como líderes nós somos convidados a pensar grande. E o líder, ele é alguém que tem que ter visão. Ele é alguém que tem que enxergar além. Eu falei nas últimas aulas a respeito de maneiras de um líder inspirar. Algumas pessoas que já participaram aqui, eu vou me repetir, mas eu acho que é muito legal para quem está vindo pela primeira vez ouvir sobre isso, né? Eu falei sobre 4 tipos de liderança na última live, ou na penúltima. Eu falei sobre os 4 tipos de liderança e eu falei sobre o líder que inspira pela visão, porque é aquele que vê mais longe, né? É um dos tipos de liderança. Falei sobre o líder que toca as emoções, aquele que ele tem essa capacidade de envolver, de engajar e de tocar as emoções das pessoas. Falei sobre o líder que ele é aquele que ele não é o que enxerga mais longe necessariamente, mas ele é aquele que inspira, e ele inspira porque ele dá exemplo. Ele é aquele que está sempre à frente, ele é o primeiro a fazer, ele é o primeiro a executar aquilo que ele solicita das outras pessoas. É aquele líder que você confia nele. Você confia tanto nele porque ele é alguém que ele dá um exemplo, né? Ele é aquela pessoa que sempre faz o que fala. É aquele que fala e cumpre, executa. Então eu falei sobre esses 3 tipos de líderes e eu falei sobre um 4º tipo de líder, que é o líder manipulador. Aí você pode dizer, tá, mas existe um monte de outros líderes, existe um monte de outros perfis de líderes. Sim, existe um monte de outros perfis de líderes. Mas se você pensar sobre esses 4 tipos de líderes, você vai perceber que eles englobam vários outros. Então eu falei sobre o líder visionário, que é alguém que consegue enxergar alguma coisa que eu não tô vendo. O líder, que é aquele que dá o exemplo primeiro. Então, porque ele dá o exemplo, eu permito que ele me lidere, porque ele me inspira, eu confio plenamente nele. Falei sobre
aquele terceiro líder, que é aquele que toca as emoções, quando ele abre a boca, quando ele conversa, ele é tão eloquente, ele é uma pessoa que fala com o coração, fala com a alma, e ele é capaz de tocar nossa alma também. Então a gente acaba ficando entregue e a gente se abre para ser liderado por ele. E eu falei também sobre aquele líder que é o manipulador, né? Que ele sabe utilizar todos os elementos de liderança, mas que ele usa isso para o seu próprio benefício. O líder manipulador é aquele que ele envolve as pessoas para conseguir aquilo que ele quer. E ele obtém prazer em perceber que as pessoas estão nas mãos dele. Que ele é aquele que consegue ter as pessoas envolvidas, né? E que as pessoas acabam fazendo exatamente o que ele quer, como ele gostaria, na hora em que ele gostaria. Então, ele envolve, mas ele manipula. Por quê? Porque ele quer, no final das contas, e ele obtém prazer e satisfação por perceber que ele está no controle, que ele é capaz de fazer com que as pessoas façam aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer e aquilo que ele espera. E por que eu tô falando sobre esse tipo de líder, se eu já conversei a respeito disso? Mas hoje eu quero falar sobre um aspecto específico da liderança, que é sair da visão e partir para a execução. Isso é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Como que a gente pode deixar de ser só um líder que enxerga longe? Como que nós podemos não só sermos líderes que enxergam além, que conseguem ver o que a maioria das pessoas estão vendo, mas a gente consegue transformar isso numa possibilidade de execução, fazendo com que as pessoas queiram fazer, fazendo com que as pessoas queiram realizar, mas não porque isso faz bem para nós, mas porque a gente consegue engajar e envolver as pessoas para que elas vejam aquilo que a gente está vendo. E numa das últimas lives aqui, eu falei sobre um ponto importante que é o seguinte: liderar é uma coisa que depende do outro. Eu posso até impor a minha chefia, eu posso ser chefe de alguém, eu posso ser líder de alguém, porque eu mando, porque eu tenho cargo, porque eu sou o dono da empresa. Mas isso não significa ser o líder dessa pessoa. Liderança só acontece quando o outro me permite, me dá autorização. Então eu tô só recapitulando aqui um pouquinho do que a gente tem falado e que eu falei com vocês ultimamente, porque eu acredito que esse tema que a gente vai compartilhar hoje, ele é super atual. Então a gente está falando sobre como é que eu posso, sim, ser esse líder incrível. Como é que eu posso ser esse líder que inspira, ser esse líder que vê longe, mas ao mesmo tempo, nesse momento, não adianta só eu enxergar longe, não adianta só eu ser inspirador, não adianta só eu ser eloquente, não adianta, eu preciso ser aquele líder que conduz, que consegue sair do campo da inspiração para ir para o campo da execução. Eu preciso fazer com que as pessoas façam mais, façam rápido e façam com coração. Que elas façam com a alma, que elas se entreguem plenamente, porque agora a gente precisa de gente que faz mais. Então, o tema da aula de hoje, e o que a gente vai conversar aqui a partir de agora, é sobre como sair da visão e partir para a execução. Como a gente pode exercer de fato essa liderança, deixando de ser só o líder que vê, que enxerga, que é capaz de inspirar, para nos transformarmos em líderes que conseguem executar os desafios e ter gente com a gente de braços dados, envolvidos para executar junto com a gente, que é o que a gente mais precisa fazer agora. Fazer com que as pessoas, elas olhem para frente e elas façam com a alma, né? Então, o segredo é que nós, como líderes, precisamos exercitar nossa capacidade de ver longe. Esse é o primeiro passo. O que pode levar um líder a enxergar longe? O que pode fazer com que um líder seja capaz de ver além das outras pessoas? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar o seguinte: um líder, quando ele está no comando, aí eu queria usar o exemplo aí do comandante, do líder que está... Vamos pensar numa embarcação. Ele é lá o comandante da embarcação. O que faz com que ele consiga enxergar coisas que
os outros marinheiros, os marujos, a tripulação lá do navio não consiga enxergar. O que faz com que um líder consiga ver mais longe do que os outros? Primeiro, ele sabe o que procurar. Anota aí. Primeira coisa, o líder de verdade, que tem visão, ele é alguém que sabe o que procurar. Então, o cara que está lá conduzindo a embarcação, que está lá conduzindo o navio, que é o comandante daquele navio, ele sabe o que ele está buscando. Ele sabe o que ele está procurando. Quando ele olha para o mar, ele não está olhando para o vazio. Ele está olhando para aquilo que ele está buscando. Então ele sabe o que ele está olhando. Opa, é o vento. Então é a direção do vento que está dando informações para ele. É a maneira como a água se mexe. É a maneira como o mar se movimenta. É se a água está agitada, se o mar está calmo. Ele sabe o que ele está buscando. É a distância do navio para as outras embarcações. Então, o quanto ele está distante das outras embarcações, é a buzina das outras embarcações e o som que as outras embarcações emitem. Ele não está ali olhando a esmo, né? Olhando para o nada. Ele sabe o que buscar. Ele sabe o que procurar. Como líder, para que eu possa ser alguém que enxerga mais longe, porque se eu não for capaz de enxergar mais longe, eu não consigo conduzir as pessoas e fazer com que elas vejam além da ponta do nariz, além daquilo que elas são capazes de enxergar. Para que eu seja esse líder, eu preciso saber o que eu estou buscando. Eu preciso saber o que eu estou procurando. Então eu preciso entender quais são os elementos mais importantes para os quais eu tenho que olhar, que vão me dirigir, que vão me direcionar. E é isso que faz com que um líder seja capaz de enxergar o que os outros não estão enxergando. Aí eu queria dar um exemplo para vocês. Eu falei da embarcação do navio, mas eu quero pedir a oportunidade de falar sobre um comandante de um avião. Vocês se lembram daquele comandante do avião, eu não lembro o nome dele, mas que pousou o avião no Rio, em Nova York? Estão lembrados desse cara, desse comandante? Pois é, ele ficou na história, né? Ele estava decolando do aeroporto lá em Nova York, ele estava decolando o avião, e quando ele já estava chegando lá a 10 mil pés, ele já estava chegando no momento de voo de cruzeiro, ele tinha decolado há pouco, ele percebeu que ele perdeu as 2 turbinas. E aí o que ele fez? Ele observou aquilo e viu que estava em risco. Ele entrou em contato com a torre de controle e conversou com a torre de controle e disse: olha, a gente vai precisar voltar. Eu já perdi as 2 turbinas. Eu não tenho condições de continuar o voo. E aí eles sugeriram que ele fizesse o pouso numa pista de emergência. Ele olhou para aquilo ali, olhou a distância em que ele estava e ele chegou à conclusão de que não dava para chegar naquela pista. Por quê? Porque ele já tinha perdido as 2 turbinas. Na altura que ele estava, até que ele conseguisse baixar e que ele conseguisse se posicionar para fazer aquele pouso, não ia dar, o avião ia cair. Ele estava com o avião lotado. Tinha 200 e tantas pessoas no avião dele. E aí, naquele momento, ele tinha que tomar uma decisão rápida. Ele tinha que decidir o que fazer. E ele acabou tomando uma decisão por pousar o avião dentro do rio. E ele conseguiu fazer aquilo, inclusive ele salvou toda a tripulação. Não teve uma única pessoa que morreu naquele voo. Foi uma história que chamou a atenção de todo mundo. Imagina só, um avião gigante pousando dentro de um rio, no meio de Nova York, é surreal. Mas aquele cara, naquele momento de tomar aquela decisão emergencial, ele era o cara que enxergava mais longe. Ele sabia o que ele tinha que procurar. Imagina se naquele momento ele tivesse que descobrir para onde ele tivesse que olhar. Ele não ia conseguir tomar aquela decisão. Não, ele já sabia para onde ele estava olhando. Ele já sabia quais eram os elementos que ele tinha que olhar, quais eram os pontos que ele tinha que verificar, para que ele tomasse aquela decisão. Então, ele não teve naquele momento que começar a definir o checklist dele. Não, pelo contrário, o checklist dele já estava aqui, ó. Ele já sabia que elementos ele tinha que observar, que elementos ele tinha que olhar, quais eram os pontos fundamentais para que ele tomasse naquele exato momento aquela decisão emergencial.
Como líderes da nossa empresa, a gente precisa ser esse comandante. O do navio que consegue enxergar o que ninguém está conseguindo ver. Por quê? Porque ele olha para o mar, ele olha para o vento, ele olha no binóculo, ele olha para as outras embarcações, ele escuta os sons e aí ele sabe o que está acontecendo. E a partir de todos aqueles elementos, ele tira as informações que ele precisa para tomar decisão. O comandante lá no avião, a mesma coisa. Ele foi treinado, ele se treinou para que ele pudesse entender daquela parafernália toda ali que era apertar os botões. Mas apertar os botões, tirar o avião do solo e manter o avião em estado lá em voo de cruzeiro, a maioria dos comandantes são capazes. A diferença entre aquele piloto e a maioria dos pilotos é que ele sabia o que buscar e o que procurar. Então, tem inclusive, depois eu recomendo para vocês, um documentário na Netflix que conta a história dele e que é incrível. E esse documentário mostra que ele passou por uma investigação depois de todo o processo. Todo mundo ficou impressionado, ele conseguiu salvar toda a tripulação, não morreu ninguém naquele pouso ali, e ele fez o impossível. Quando ele passou por aquele processo de investigação, que foi um processo bem pesado, e ele quase foi condenado, eles chegam diante do tribunal, e aí eles chegaram a dizer, eles fizeram todas as simulações do voo, e eles chegaram a dizer que ele tinha tomado a decisão errada. E que o correto teria sido ele fazer um pouso adequado, um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Porque se ele tivesse pousado ali naquele rio, que foi a decisão que ele tomou, ele estava colocando em risco a vida de muitas pessoas. Ele era responsável pela decisão que ele tomou, né? E ele foi avaliado por isso. Como líderes, gente, a gente passa por isso o tempo inteiro. A gente lida com pressão. Ele passou por uma situação de pressão incrível. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava sendo julgado, ele foi para o tribunal. Ele ficou distante da família dele, a mídia falando dele e julgando ele, as pessoas julgando ele sendo avaliado por uma corte. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Como líderes, a gente passa por isso o tempo inteiro e nesse exato momento a gente está passando por uma situação dessas. Neste exato momento. O que está acontecendo com a gente? A gente está sendo julgado pelas nossas decisões que a gente tem que tomar, mas a gente está tomando a decisão sobre as condições mais adversas e mais difíceis possíveis. É a condição mais instável possível. E olha lá aquele piloto, o que aconteceu no julgamento dele? Eles fizeram todas as simulações e chegaram à conclusão de que ele tinha feito a decisão errada. Muitas vezes nós somos avaliados pelas nossas decisões tomadas em momentos adversos, nós somos julgados, nós somos condenados. Nós somos condenados pelos nossos clientes, nós somos condenados pelo nosso mercado, nós somos condenados pelos nossos colaboradores, nós somos condenados pelos nossos sócios, nós somos condenados pela nossa família, que avaliam a nossa decisão e falam, não foi a melhor decisão, não foi a decisão mais acertada, assim como ele. E mesmo que os resultados falem por si, no caso dele, ele fez o impossível. Ele pousou no Rio, no meio de Nova York. Ele fez o que era impossível, mesmo assim ele foi julgado. Mesmo assim ele sofreu pressão. Mesmo assim ele foi avaliado. E mesmo assim ele teve que responder pelos atos dele. Nós somos assim como líderes. O tempo inteiro, além de sermos avaliados, nós colhemos os resultados das decisões que a gente toma. E ninguém paga um preço mais alto do que a gente mesmo. Nós acabamos pagando o preço mais alto possível pelas decisões boas e pelas decisões ruins que a gente toma nas condições mais adversas. Mas eu tô dando esse exemplo porque eu acho incrível e como ele se encaixa na nossa situação. O que aconteceu lá no tribunal, então? Quando ele foi avaliado e eles fizeram as simulações, eles disseram para ele, você tomou a decisão errada, você vai ser julgado e você vai ser condenado, porque você podia ter pousado sobre uma condição muito melhor, que teria colocado muito menos em risco a vida das pessoas, mas você escolheu a coisa errada e decidiu colocar a vida das pessoas em risco. E aí ele pede a palavra e ele fala, eu queria falar que quando eu tomei a decisão lá em cima, vocês estão considerando uma máquina. E essa máquina, ela não é humana. Essa máquina, ela não tem emoções, ela não tem um tempo para processar as informações. Essa máquina, ela não tem que se comunicar
com alguém lá do outro lado, esperar a resposta lá da torre de controle para dizer o que ele tem que fazer. Isso no Rio e Hudson. Essa pessoa e essa máquina com quem vocês estão me comparando, ela não tem que lidar com uma decisão sob pressão. Ela já sabe o que fazer. Ela já tem as regras claras imputadas ali. Então, para essa máquina decidir, é simplesmente ir lá, computar, fazer um cálculo matemático e tomar a decisão. Mas eu sou humano, eu sou gente. E eu tomei essa decisão sobre as mais difíceis e as mais complicadas adversidades. Eu tive que lidar com as minhas emoções, eu tive que olhar para todos os elementos que me permitiam decidir baseado na minha experiência e escolher o que fazer. Eu tive que me comunicar com a torre de controle e ouvir as opções que eu tinha. E depois de receber o comando da torre de controle, eu tive que lidar com as emoções da minha tripulação e eu tive que tomar uma decisão por mim mesmo, porque quem estava ali em cima, com a vida em risco e com toda a tripulação em risco, era eu. Então vocês estão me comparando injustamente com uma máquina e vocês não estão computando aí no momento de avaliar o tempo que eu precisava para lidar com todos esses elementos que a máquina não precisava. Conclusão. Eles decidiram no tribunal que ele tinha razão e que ele tinha mérito naquilo que ele estava dizendo. E falaram o seguinte, tá bom, então vamos dar para ele um desconto. Pegaram alguns segundos lá e calcularam aqueles segundos e colocaram na máquina de novo e fizeram várias simulações na máquina, dando o desconto para ele dos segundos que ele precisava e provavelmente segundos menores do que os que ele precisava de fato para lidar lá em cima. E aí eles fizeram várias simulações. E sabe qual foi a resposta que ele obteve lá no tribunal depois de considerar esses elementos? Alguém vira para ele e fala assim, você tomou a decisão certa. Depois de fazer todos esses cálculos, a gente chegou à conclusão de que você tomou a melhor decisão. E mais do que isso, a gente ousa dizer que você, como líder, como o comandante desse avião, foi a diferença entre a sorte e o fracasso. A diferença entre o sucesso e a morte. Tinha um elemento nesse voo, um elemento fundamental. Sabe qual era o elemento? Você, com a sua experiência, o seu preparo e a sua capacidade de tomar decisão. Se a gente tirasse esse elemento do controle em todas as nossas simulações, a gente teria terminado uma tragédia e todas as pessoas naquele avião teriam morrido e provavelmente, no lugar em que o avião estava, a tragédia teria sido ainda maior, porque não teriam morrido só as pessoas que estavam dentro do avião, teriam morrido pessoas que teriam sido atingidas, porque você ainda estava na área urbana. Então, a diferença entre o sucesso e o fracasso, a sorte e o azar, a vida e a morte, foi você, líder, com a sua capacidade de tomar sua decisão sobre todas essas condições adversas. Gente, olha se isso não é sensacional para aquilo que a gente está conversando hoje e para aquilo que a gente está vivendo hoje. Todo dia, diante dessa crise, a gente está tendo que chegar na nossa empresa e a gente está tendo que tomar decisão às escuras, como esse piloto lá no céu. Em segundos, a gente tem que tomar uma decisão. Em segundos, a gente tem que decidir e a gente tem que arcar com todas as consequências. E muitas vezes, a gente é julgado pelas decisões que a gente toma e não só isso, a gente acaba tendo que arcar com todos os preços mais altos. Pagar os preços mais altos das decisões certas e das decisões ruins que a gente toma. É por isso que essa crise, essa situação que a gente está vivendo, como líderes, talvez seja o momento da nossa geração mais difícil e mais desafiador de todos os tempos. Porque é como se a gente estivesse num voo de cruzeiro, em plena área urbana, todos os dias tendo que tomar decisão e tendo que fazer uma escolha entre a vida e a morte do nosso negócio e de cada uma das pessoas que a gente lidera dentro da nossa empresa, dos nossos clientes, dos nossos produtos, dos nossos serviços. A gente está tomando uma decisão dessa magnitude e dessa importância todos os dias sobre as condições mais difíceis e mais adversas. Gente, e olha aí o que eu estou dizendo, né? O que fez com que este piloto, este comandante, fosse a diferença entre a sorte e o azar, fosse a diferença entre a vida e a morte? O que fez foi, ele era capaz de olhar
para todas as condições em volta dele. Ele foi capaz, ele era capaz, ele teve a capacidade de olhar em volta dele. Deixa eu só encostar aqui a porta, peraí. Ai, vem aqui, vem aqui. Opa, meu cachorrinho. Ele teve a capacidade de tomar as decisões, né, sobre as condições mais difíceis e mais adversas. Ele teve a capacidade de fazer a escolha que ele achava que era certa. E olha, ele só conseguiu saber que era certa mesmo, ter convicção absoluta que era certa, depois que ele decidiu, depois que ele pousou, depois que ele salvou todo mundo, depois que ele foi avaliado, que ele foi julgado, depois que fizeram todos os cálculos matemáticos, é que ele soube que aquela decisão dele estava certa, correta e que ele tinha tomado a decisão certa. Mas intuitivamente, aqui dentro, ele sabia. Aqui dentro dele, ele sabia que ele tinha tomado a decisão certa, porque ele sabia para onde olhar. Porque ele sabia o que ele estava procurando. Naquele momento exato, ele foi capaz de tomar a melhor decisão, de enxergar longe, de tomar a decisão por ele mesmo, porque ele sabia o que ele tinha que olhar. Ele sabia aqui, ó, qual era o checklist dele. Ele estava treinado, ele estava preparado. Mas não só como um piloto, porque um outro piloto teria seguido o protocolo. E se ele tivesse seguido o protocolo, ele tinha morrido e todo mundo tinha morrido. Agora, a gente está vivendo um momento, nessa situação de crise, que não dá para seguir protocolos. Os protocolos que a gente sempre seguiu e que sempre funcionaram, que a gente foi treinado e todo o mercado foi treinado para seguir, não estão funcionando. Porque a gente está vivendo uma condição extremamente diferente, uma condição extremamente adversa. Então agora, não é que a gente tem que rasgar os protocolos. A gente tem que olhar para os protocolos, sim. Mas agora o que a gente precisa é aprender a usar a nossa visão. E o que a nossa visão nos mostra? Ela nos permite enxergar quais são os elementos que a gente tem que olhar lá fora, que vão ajudar a gente a tomar a decisão aqui. Mas quem tem visão, como esse piloto, consegue olhar para dentro e avaliar o que ele está vendo lá fora. Olhar para dentro é olhar aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, é ele entender e ele, como nunca, dar voz e ouvido para a sua intuição e para a sua percepção. Gente, isso não dá para fazer em protocolo, isso não se treina. Não dá para treinar com escolinha de voo. Não tem jeito de treinar isso com escolinha de voo. Isso é o elemento mais puro, mais profundo e mais difícil de desenvolver de um líder. Que é essa capacidade de ver longe e de transformar essa visão lá longe em execução exímia, em execução bem feita, em capacidade de decidir e decidir certo, mesmo sem ter certeza e ter convicção de quais são as melhores condições para decidir. Estão me entendendo o que eu tô falando, gente? Não, eu tô falando uma coisa prática. Eu tô falando mesmo de como a gente tem que tomar decisão, de como tá difícil tomar decisão agora, e de como a gente está sendo desafiado para tomar decisões. Como líderes, uma das coisas que a gente mais está fazendo todos os dias diante dessa situação é tomar decisões. Mas a gente está tendo que tomar essas decisões nas condições mais difíceis, porque a gente não tem todos os elementos. Não adianta só eu seguir os protocolos. Os protocolos que eu seguia antes, que sempre funcionaram, não são suficientes. Agora o que está exigindo de mim para que eu consiga navegar nessa situação é: eu não só tenho que ter o treinamento anterior e o entendimento do meu mercado, o entendimento do meu cliente, mas eu tenho que ser capaz de olhar para a intuição, de interpretar a minha visão, de olhar para longe, enxergar com os meus olhos para longe e passar tudo aquilo que eu tô vendo no meu crivo aqui, ó. É o meu crivo aqui e o meu crivo aqui. É o crivo intelectual e o crivo emocional, o crivo do meu coração. Então, um líder visionário, ele é aquele, primeiro, que consegue olhar para longe e entender quais são os elementos que ele está buscando. O que ele tem que ver? O que ele tem que enxergar? Quais são os pontos fundamentais que ele tem que olhar para que ele possa ver? A segunda coisa de um líder visionário, um líder inspirador porque tem uma visão fora do normal, é que ele tem que estar
treinado. Então, ele tem que estar treinado não só para enxergar longe, mas pelos protocolos. Ele tem que conhecer os protocolos. Ele tem que conhecer as melhores práticas. Ele tem que conhecer o que funciona no mercado dele. Ele tem que saber o que sempre funcionou no mercado dele. Ele tem que conhecer e mapear e entender o que sempre deu certo para a empresa dele. Mas ele não pode ficar apegado a isso. Porque se ele ficar seguindo o beabá, se ele ficar preso ao protocolo, ele vai tomar a decisão errada. Porque nesse momento adverso, ele tem que tomar a decisão baseado no conhecimento dele, de olhar para os elementos. Ele tem que tomar a decisão baseada na capacidade dele intelectual, que é o entendimento do protocolo, o conhecimento das melhores práticas, o entendimento do cliente, o entendimento do mercado, e ele tem que tomar a decisão baseado na intuição. E essa é a mais difícil de treinar. Porque para tomar decisão baseado na intuição, para tomar essa decisão baseado naquilo que eu sinto, eu preciso desenvolver essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela parte do primeiro princípio, que é confiança, autoconfiança. A autoconfiança é algo que eu não treino da noite pro dia. Não é algo que eu falo assim, não, agora eu vou confiar em mim. Não. Eu preciso ir exercitando essa autoconfiança. Eu preciso ir treinando essa autoconfiança para que eu seja capaz de chegar lá no alto e, ao invés de tremer nas bases, ao invés de ficar morrendo de medo, ao invés de ficar paralisado e não saber o que fazer, eu tenha a frieza, a capacidade de contrariar os protocolos e a capacidade de tomar a decisão por mim e arcar com as consequências dela. Que é, eu vou parar no lugar que ninguém faria. Eu confio em mim e eu sei que eu tô treinado para isso. Eu confio em mim porque eu li todas as condições ao redor e eu sei que vai ser difícil fazer, mas eu sei que eu tô capacitada. Eu sei que eu estou pronta para fazer. Eu sei que eu vou depender da minha tripulação, eu sei que eu vou depender de alguns fatores externos, eu sei que eu vou depender um pouquinho de sorte, eu vou precisar da ajuda de Deus, eu vou precisar da ajuda do vento, eu vou precisar do rio, eu vou precisar de um monte de fatores. Mas eu, analisando tudo isso, creio, acredito, confio e sei que eu sou capaz de fazer. Então, para que a gente possa decidir bem agora, nas piores condições, eu tenho que conhecer o que eu sou capaz. Eu tenho que confiar em mim e eu tenho que entender quais são os ativos, quais são os elementos que eu já tenho. Olha, gente, você pode perder tudo nessa crise. Você pode perder o seu negócio, você pode perder a sua empresa, você pode perder seus colaboradores, você pode perder seu cliente, mas tem uma coisa que ninguém te tira, ninguém, que é a sua capacidade de liderar. Líderes tomam decisões nas situações mais adversas, pagam o preço dessas decisões, mas os líderes, eles não aceitam perder as pessoas. Os líderes, eles reconstroem. Os líderes, eles trabalham pela vida. Eles não aceitam perder. Os líderes, eles fazem o que for preciso, mas eles têm uma responsabilidade. Se você assistir o documentário, depois você vai lembrar de mim. Sabe qual é a primeira coisa que esse cara faz quando ele pousa o avião? Ele faz assim, ó. Tô vivo. E agora? Vamos contar. Vamos contar quantas pessoas ali, quantas pessoas desembarcaram. Porque ele não quer perder nenhuma pessoa. Ele não quer perder ninguém que estava dentro do avião. Ele não aceita perder uma vida. Ele só aceita se forem todas as vidas salvas, como aquele cara. Então, para ele, não seria êxito, não seria sucesso se tivesse metade da tripulação dele morrido e a outra metade da tripulação vivido. Ele fez e tomou a decisão para salvar todos. Ele tomou a decisão que não era mais fácil, mas era a que tinha mais chance de salvar cada uma das vidas que estavam ali dependendo dele. Então o líder, ele não é egocêntrico, ele não é egoísta, ele não é alguém que faz só por ele, para salvar o dinheiro dele, para salvar o capital dele, que faz lá para salvar o negócio dele. Se ele fizer só isso, mas os custos de fazer isso forem altíssimos, ele tiver que perder e sacrificar vidas no meio do caminho, para ele isso não é êxito, para ele isso não é conquista. Caroline, isso que você está falando é muito profundo. Mas não tem jeito de falar desse tema sem falar com profundidade, porque eu tô falando de como um líder pode se transformar
em alguém mais visionário e como ele pode transformar essa visão em capacidade de execução dentro do negócio dele. Eu comecei essa live de hoje falando a respeito de 4 maneiras de liderar. A primeira maneira de liderar é enxergando longe, porque as pessoas querem ver. Aquilo que eu vejo, elas não conseguem. A segunda coisa que eu falei é eu preciso dar exemplo, porque se eu for exemplo, as pessoas vão querer me seguir, elas vão confiar em mim, elas vão acreditar em mim. Então eu preciso ser o líder que dá exemplo. A terceira coisa que eu disse, que é fundamental nesse momento, é eu preciso tocar a emoção das pessoas. Se eu quiser liderar sobre as pessoas, elas têm que me dar autorização para isso. Eu não posso me impor sobre as pessoas porque eu mando, porque eu sou dono da empresa ou porque eu sou o líder delas. Em algumas circunstâncias eu já pude fazer isso, hoje não dá. Hoje eu preciso contar com a confiança das pessoas extrema, para que elas se engajem, se envolvam e elas queiram estar comigo e elas abracem a causa comigo. E eu falei sobre o quarto tipo de líder, que é o líder que usa todas as coisas de forma manipulativa. Ele faz isso de forma egocêntrica, só para ele. Olha, eu falei que tem esses 4 tipos e que eu preciso ser talvez um deles. E qualquer um deles vai ter seguidores. Mas o que eu queria dizer para você é que neste momento, para lidar com esta coronacrise, lidar com essa situação que a gente está vivendo, eu preciso ser os 3 em um só. E eu preciso deixar de ser o quarto, o manipulador. Então não basta só, nesse momento, eu ser o líder que consegue ver longe. Sim, eu preciso ver longe. Então eu preciso saber quais são os elementos que eu tenho que olhar. Eu preciso conhecer os protocolos, as melhores práticas do meu mercado, da minha empresa, como é a melhor linguagem para falar com o meu cliente. Eu preciso dominar essas coisas intelectualmente e eu tenho que desenvolver a habilidade, a sensibilidade de sentir para tomar decisões. Eu preciso combinar esses 3 elementos. Então não basta só eu ser alguém que enxerga longe agora. Eu tenho que enxergar longe, eu tenho que dar exemplo. Tem que ser aquela pessoa que fala para as pessoas, coloca o dedinho aí no fogo. Mas eu sou o primeiro que coloca o dedo no fogo, antes de deixar as pessoas se queimarem. E se a gente fosse queimar, tudo bem, mas eu vou ser o primeiro que vai queimar, né? E eu tenho que ser aquela pessoa que toca as emoções das pessoas, não para manipular, mas para comover. Então, como líder, eu estou sendo exigido como nunca. Para liderar nesse exato momento, eu estou sendo exigido como nunca. E agora a gente separa os meninos dos homens. É agora que a gente separa os líderes meninos dos líderes que são homens de verdade. Porque os meninos tremem na base. Os meninos fogem da raia. Os meninos se paralisam. Os meninos choram e dizem, não vou mais brincar disso. Ah, não, pra mim deu, cansei, entrego os pontos. Ah, não vai dar. Pra mim não vai dar, eu entrego aqui a minha toalha e eu não vou poder, eu vou pular fora, né? Os meninos fazem isso, os homens não. Os homens, eles tomam as decisões e eles não aceitam perder e sacrificar vidas. Eles vão trabalhar para salvar cada um dos tripulantes. E eles só vão sentir que tiveram vitória, que tiveram êxito, se eles conseguirem salvar cada uma das vidas ali. E salvar as vidas ali, eu tô falando agora, eu não tô dizendo que você não pode demitir ninguém da sua empresa. Não. Pode ser que você tenha que fazer isso para salvar as vidas. Eu não tô dizendo que você não vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua empresa. Sim, você vai ter. Eu não tô dizendo que você não vai ter que abrir mão, talvez, da sua empresa. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que fazer trade-offs. Trade-offs é trocas inteligentes. Não vai dar para ganhar tudo agora. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. E tá tudo bem. Mas do que você não pode abrir mão nesse momento? Porque senão você estaria prostituindo as coisas mais importantes para você. Você não pode abrir mão dos seus princípios. Você não pode abrir mão dos seus valores. Porque se você fizer isso, você está sacrificando vidas. Se você abrir mão dessas coisas nesse momento para decidir, você está usando o quarto tipo de liderança, que é a liderança manipuladora. Eu ganho acima de tudo e todos perdem. Eu ganho, e se eu ganhar,
Se eu ganhar, tá tudo certo. Não importa quantos tenho que perder. Isso é o tipo de liderança antiga. Isso é o tipo de negócio que é predador, que é o que a gente tem visto no mundo por aí e que a gente sabe que é. A gente já sabe onde vai dar. A gente já sabe onde vai dar. A gente já viu esse mundo. A gente já viu como ele é. E a gente já viu que ele é ruim, ele é feio, ele é péssimo. Eu ganho e todo mundo perde ao redor. Eu me dou bem e todo mundo é sacrificado em função disso. A gente já sabe onde vai parar esse tipo de negócio. E aí, o que eu preciso fazer é, eu agora sei que é hora dos trade-offs, é hora das trocas inteligentes. Não vai dar para não sacrificar alguma coisa, eu vou ter que escolher o que sacrificar. Mas eu quero salvar todo mundo. E eu vou trabalhar e eu vou ter êxito se eu conseguir salvar cada um, cada vida. E para eu salvar cada um e cada vida, a única coisa que eu não posso fazer é sacrificar as coisas mais importantes. Eu não posso prostituir os meus valores, eu não posso prostituir de forma alguma aquilo que eu acredito de fato. Porque se eu fizer isso, eu posso até ter êxito, eu posso até vencer no final, mas eu vou me sentir um fracasso. Porque eu vou saber, pode ninguém saber, mas eu vou saber quando eu olhar no espelho, eu vou saber quando eu olhar no espelho qual foi o preço que eu paguei para fazer com que isso acontecesse. E aí, gente, os fins justificam os meios. E se eu acredito que os fins justificam os meios, eu tô me prostituindo. Eu, no final das contas, vou salvar meu capital, vou salvar meu dinheiro, vou salvar meu negócio, mas eu não vou salvar a mim mesmo. Porque eu vou olhar no espelho e eu vou saber que eu fui pelo caminho mais fácil, não pelo melhor caminho. Eu fiz a coisa mais fácil, não aquela que deveria ter sido feita, tá? Fui longe, né? Me inspirei aqui, fui profundo agora, gostaram? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque agora a gente tá precisando de líderes de verdade, né? Líderes verdadeiros, sinceros. Líderes que acreditam e vivem. Não dá mais pra gente viver de fingimento. Não dá mais pra gente ficar fingindo que a gente lidera. Não dá mais pra gente inspirar as pessoas só porque a gente tem um cargo. Isso não dá mais. Isso não é mais aceitável. Agora, eu preciso exercitar não só a minha visão, mas eu preciso exercitar as minhas emoções. Então, é hora de abrir meu peito, rasgar meu peito, abrir a minha capa, sabe? Descer do salto e começar a falar de coração para coração, de gente para gente. É hora de começar a deixar de lado aquele monte de coisas que eu tinha e que me protegiam e que eram as barreiras que me defendiam. E é hora de me expor. É hora de permitir essa exposição. Não tem mais nada que me proteja, sabe? Derruba as paredes que te protegem. Sabe aquelas paredes que você se escondia atrás delas? Aquelas que faziam você se sentir segura atrás delas? Pois é. Derruba essas paredes. Você não precisa delas. Quando você derrubar, você vai perceber que elas eram só um escudo. E que você não precisa desse escudo mais. É hora da gente exercitar o poder oculto das emoções. É hora da gente discutir no lugar de trabalho as nossas emoções. É hora da gente discutir com as pessoas os nossos receios. É hora da gente exercitar realmente a nossa vulnerabilidade. É hora da gente deixar de fazer negócio só com a razão e a gente começar a trabalhar as nossas emoções. Afinal de contas, a gente sempre acredita que a gente está tomando as melhores decisões baseado na nossa razão. Mas nenhuma decisão que a gente toma se baseia só na nossa razão. Elas sempre se baseiam na nossa emoção oculta. Mas a gente esconde, a gente foi treinado a esconder as nossas emoções. No mundo dos negócios, a gente foi treinado a ser forte. As mulheres, elas foram treinadas a vestir roupa de homem no mundo dos negócios e a falar grosso, né? A parecer homem, pisar duro, para ser uma mulher respeitada. Os homens aprenderam que eles não podem chorar no mundo dos negócios, que eles têm que ser sempre fortes,
que eles não podem nunca tomar decisões erradas, ou se eles tomarem decisões erradas, eles não podem parecer que erraram, eles não podem admitir que erraram. A gente precisa agora, como humanidade, como líderes, como empresários, a gente precisa mudar o mundo dos negócios. Agora é hora da gente inverter esse jogo. É hora da gente falar a verdade, da gente falar na cara das coisas que estão incomodando a gente. É hora da gente falar agora daquilo que a gente é, da gente não se envergonhar daquilo que a gente é como líder, da gente não se envergonhar da nossa visão, da gente não se envergonhar das nossas emoções. Pelo contrário, é hora da gente se expor, é hora da gente quebrar as barreiras, quebrar as paredes ocultas, quebrar as paredes do status, quebrar a parede do cargo, quebrar as paredes que obscuramente nos protegem e começar a lidar com a verdade, com a transparência, discutir as dificuldades que todos nós estamos vivenciando agora. Discutir de peito aberto todos os desafios que todos nós estamos tendo em reconstruir. Discutir todas as dificuldades que existem e não saber o que decidir e não saber como tomar as melhores decisões, tendo que tomar as decisões sobre as condições mais difíceis, lá no céu, sob risco de vida ou morte, com um monte de gente dependendo de mim, em segundos, ter que tomar as decisões mais difíceis. É isso que a gente está vivendo agora e é isso que a gente está tendo que aprender a fazer. Então, para isso, nada melhor do que a gente expor a nossa visão, do que a gente compartilhar as nossas visões e da gente lidar com as nossas emoções. Lembrar que a gente está falando com gente, que o que separa a gente, o que faz com que nós não sejamos máquinas, é o fato da gente ser gente. Então, por que que no mundo dos negócios, por que que eu tenho que agir como máquina? Para que eu, como mulher, tenho que parecer uma máquina de fazer negócio, como os homens fazem, e tem que ser dura? Por que que eu, homem, não posso chorar, não posso admitir que eu tô mal das pernas, que tá difícil para mim, que eu não tô dando conta, que eu tô sob pressão extrema? Por quê? Por que que eu não posso ser gente, não posso ser humano e não posso me expor? Essa crise está fazendo com que a gente descubra que a gente é gente. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque se não fosse assim, eu seria máquina. Máquina que substitui gente. Sabe lá a máquina que fez os cálculos matemáticos por aquele comandante? A máquina faz os cálculos perfeitos. Mas a máquina, ela não consegue lidar com as emoções das pessoas. Ela não consegue contornar. A máquina, ela trabalha pelo resultado e não por salvar vidas. Como líderes, para que a gente possa sair da visão e ir para a execução, a gente precisa estar preocupado e comprometido em salvar vidas. Não só a nossa, mas a de todas as pessoas que dependem da gente. Gente, tá faltando 1 minuto e 40 para terminar essa live. E eu acho que tá muito legal, não tá? Vocês querem que eu continue, que eu comece uma nova live aqui? Ou posso encerrar, posso terminar por aqui? Vamos lá mais um pouquinho? Vamos mais meia hora? Pra gente falar disso na prática? Posso? Me permitem começar mais uma? Legal? Então tá, meu compromisso eu vou começar outra, vocês pulem rapidinho para a próxima live, tá? Vou encerrar aqui e aí pula para a próxima live. Quando você entrar na próxima live, você já começa compartilhando seu insight. Qual o insight que você já teve aqui, tá bom? Então tira um print aí, eu vou ficar quietinha, tira um print e chama alguém para participar aqui com a gente, já posta aí, chama alguém. E vou continuar na próxima live. Tira o print, ó. Pronto. Tô encerrando aqui e vou começar de novo, hein? Vou chamar você para ir lá.